de novo essa história do Kaique? Gente, o negócio ainda não aconteceu. E se novos capítulos da novela vão se apresentando, a gente precisa divulgar e falar sobre. E qual é a questão? O Kaique tem 20%. Cruzeiro aceita, obviamente, vender os 80%. Aí o que rola? O Como quer pagar os 80% do Kaique, mas quer levar 100%, entendeu? Ou seja, eles querem pagar 80% para o Cruzeiro, mas a parte do Kaique eles não querem pagar, e eles querem que o Cruzeiro e o Kaique entreguem 100% pelo valor só do Cruzeiro, segundo pessoas ligadas ao staff do atleta. Então, aí você vai dizer assim, está nas mãos do staff do atleta. Sim, está nas mãos do staff do atleta, que, pelas contas, abriria mão de cerca de 20 milhões. Só que, se o Como oferecer um valor não correspondente aos 80% que estão pagando pelo passe do Kaique, de repente fala assim, tudo bem, a gente pega os seus 20%, a gente paga tanto, faz uma proposta. Se eles entenderem que é interessante, eles vão negociar. O que eles não querem, segundo o staff do atleta, tá? Estou tentando apurar com o Cruzeiro aqui se é realmente isso que está acontecendo. O staff do atleta que está dizendo que eles querem mais 20% sem ter que pagar. E aí isso é que está segurando a ida do Kaique até o momento para o Como. Pode desenrolar agora e anunciar à noite? Pode. Pode desenrolar a qualquer momento, mas até o momento, isso é que está pegando, para o negócio ainda não ter deslanchado. Eles querem levar 100% pagando ao Cruzeiro só os 80%, segundo o staff do atleta. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Não dá para abrir mão de milhões, né? Não, o Como pirou, cara. Não dá, né? O Como pirou, ué. Você negocia com o Cruzeiro. Legal. Os moldes da negociação ficaram ótimos para o Cruzeiro. Que o Cruzeiro faz uma venda ali de 14 mais 1, né, pelo que se tem dito, por 80%. Excelente venda. Se você for fazer a proporção ali, é como se o Cruzeiro estivesse vendendo o Kaique por 19 milhões de euros. Algo muito bom. Mas aí, como vai ao jogador que quer contratar e fala, lembra aqueles 20% que você tem? Então, vão virar fumaça. Isso não existe, velho. Ou você compra os 20% do jogador, ou você mantém os 20% com o jogador, a gente fica com 80%, você continua com seus 20%. Seria muito interessante pro Kaique, inclusive. Kaique se destaca no Como, acontece uma venda pro Barcelona, exatamente. Ele pode pegar até mais dinheiro, pode ser uma aposta que ele faça nele mesmo. Agora, nós vamos ficar com 100 e tchau pros seus 20%? Aí é loucura. Como é que o jogador vai aceitar uma proposta dessa? Não tem por isso como. que semana passada eu perguntei a uma pessoa do Cruzeiro, essa pessoa me disse, olha, vê lá com o Kaique, que agora está nas mãos dele. E aí, hoje eu fui saber que pé que tá, e aí a informação que recebi foi essa. Porque, porra, eles querem valorizar só os 80% do Cruzeiro, mas os nossos 20% eles não querem pagar e a gente não vai liberar se eles não valorizarem os 20% também. Por isso que o negócio não... É um movimento estranho do Como para mim. Me Também parece, achei isso também. me parece até assim, mais do que querer ser... Eu não vou afirmar que é querer ser esperto. Tá me parecendo até mais uma falta de trato, assim, com relação a uma transferência. Até falei na semana passada, dificilmente a gente vê uma transferência cair, e você trouxe, né, HG, essa questão de estar travado, Central da Toca também trouxe. A negociação está parada neste momento. Ela está parada num estágio muito avançado, mas que vai ser um estágio que pode fazer com que essa transferência, de repente, não vire. E aí, eu até tentei fazer um exercício de me lembrar transferências que não vingaram quando os clubes já se acertaram. Porque geralmente é o caminho mais difícil de convencer. Manda-se um valor, recebe uma contraproposta, aí o clube troca, pede algum ajuste. Mas nesse caso, não. O Como e o Cruzeiro já se acertaram há algum tempo. E quando vai para esse passo, até onde se fala na cobertura de, olha, tá avançado, o Central da Toca também deu, olha, o Kaique tá avançando, o HG trouxe, tá avançando, outros veículos, o GE, todo mundo que trabalha na cobertura diária do Cruzeiro, tá avançando. Cara, porque ficou pra coisa do Como com o jogador. E agora, como assim, né? Literalmente, como? Assim? Esses 20%, o que eles estavam imaginando, né? Que simples fato do jogador ser vendido pelo clube, ele já deveria
se considerar satisfeito por isso. Então me mostra até um certo amadorismo da equipe italiana de não ter amarrado, de não ter conversado isso num outro momento e apresentar dessa forma para o staff do Kaique e para o próprio Kaique. Imagino que o Cruzeiro esteja desapontado com o Como neste momento, porque aceitou vender o Kaique. Eu sei que o torcedor fica numa expectativa de repente, a coisa não ir adiante por conta do lateral, que é o Kaique, mas assim, eu tenho que falar uma coisa que o torcedor vai xingar. Neste momento, se essa negociação não acontece nessa janela para o Cruzeiro com o contrato do Kaique tendo o término dele no final de 2027, seria muito ruim. Tá? Poderia significar um prejuízo ali na frente. Mas tem a janela de janeiro, Valu, mas a janela de janeiro da Europa não é forte como essa janela. Isso não quer dizer que o Cruzeiro... Quem tem que se mover é o Como, mas pensando institucionalmente e de um clube que precisa vender e só por isso está topando vender um lateral que quase conseguiu, no último instante, ir para a Copa do Mundo, seria realmente um prejuízo não técnico, mas estrutural, pensando no dinheiro que o Cruzeiro precisa, sim, de fazer com relação às vendas. É um movimento estranho. Eu acho um movimento estranho do Como. São que ele falou assim, calma, será que a gente não está se precipitando em comprar o Kaique? Porque cara, parece eu tão acho ingênuo que você eles não meteram um negociar os 20%. bate-cola, Garcês. Você Garcês. negocia depois. Depois a gente com o Kaique os 20%. Depois a gente vê. Mas você está deixando uma oportunidade de comprar um jogador por causa disso. E outra parece coisa. Ingênuo. Parece, ou estão escondendo alguma coisa. Ou estão escondendo e fazendo, vamos esperar um pouquinho a Copa do Mundo? Às vezes sai um outro lateral esquerdo interessante no futebol mundial, que apareça no pós-mundial, e a gente pode investir. Então, às vezes, pode ser uma pode até ser, de mas mercado aí nesse processo de apuração e tal, aí eu perguntei, mas e a questão envolvendo o Betis? Aí essa pessoa diz, cara, a gente ainda está esperando uma proposta do Betis. Eu não sei também se o staff do jogador e o próprio jogador não entendem que a ida para o Betis pode ser um melhor negócio, sabe? Eu não sei. Mas eles estão esperando, então, uma chegada de proposta do Betis, que ainda não chegou, estou falando uma segunda, né? A primeira chegou muito baixa. E sobre essa questão do Como, o segundo staff do Atlético, então, o que pega é isso. Eles querem pagar por 80% e levar 100%. Só uma ainda. Desculpa, Luiz. Para o jogador, eu preferia jogar no Como. Um time do Fábricas, que é muito mais arrumado, ajustado, tem um esquema que me agrada bastante. Pós de bola, ofensivo, com triangulações. E o time do Betis é dirigido pelo chileno, né? Pellegrini. Não é que eu seja um time ruim. Tem alguma coisa contra o chileno? Não, eu acho que ele rebaixou a Laú em 88, mas tudo bem. Mas ele é um técnico vitorioso, foi campeão no City e tudo mais. Mas futebol, jogador, eu preferia jogar no Como. Hoje, pelo que o Como está apresentando hoje. Morar bem, só que você mora em Rio. Mais um da França. 2-0 França. Mas acabou de entrar, hein? Eu prefiro morar em Sevilha. Cara, só uma sobre o Como. Então, hoje pela manhã, o Fabrício Romano, jornalista, né, italiano, soltou, cara, uma que eu não esperava, por exemplo, né? O Nico Passo, volante argentino, que pertence ao Real Madrid, estava emprestado ao Como, disse que quer permanecer no Como, ele não quer voltar para o Real Madrid, cara. Olha o nível que Mas é uma vida difícil, né? Ganha bem, mora na Sicília. Deve ser triste, né? Muito triste. Recebe em dia. Dependendo do contrato assim, que fizer, tá livre de impostos. E deve estar vendo também um futuro bom dentro do clube, né? O cara não tá abrindo mão de tudo, não tá esquecendo a parte desportiva. O Como, ele deve estar vendo lá que o Como tem um projeto grande esportivo. Porque, beleza, morar onde ele mora deve ser excelente, a tranquilidade e tudo mais, uma beleza natural exorbitante, mas, pô, você vai trocar isso por estar no maior clube do mundo, em Madrid, que também é uma baita cidade, não, sabe? Lógico, a gente fala isso. É claro, não, sim. Essa parte brincadeira da coisa, né, Luiz? Mas, assim, chama atenção, cara. O cara falar que não quer voltar pro Real Madrid, mas quer permanecer muito no sério. Como, é muito sério isso. É o maior clube do planeta. Simplesmente isso. E um clube que vai ter uma reestruturação agora.